Veja que interessante. Angelologia. Angelologia é um ramo da teologia que estuda os anjos. Anjo significa mensageiro. As fontes principais para estudar o mistério dos anjos são as citações bíblicas, as referências bíblicas. O cristão verdadeiro, o cristão zeloso, a sua base de estudo é a Bíblia Sagrada. Os primeiros a propor um sistema organizado de estudo dos anjos e foi precedido pelos escritores Dionísio, São Clemente, Santo Ambrósio e São Jerônimo, mais ou menos na Idade Média, do século V ao século XV, quer dizer, de 500 anos após Cristo a 1500 anos após Cristo, a Idade Média. Na ordem desses escritores que eu citei, seria uma categoria de 9 coros de anjos. A base de pesquisa desses escritores seriam os livros canônicos, que são os livros inspirados, os livros da Bíblia, e também os livros apócrifos, que esses livros apócrifos são livros históricos, que não são considerados livros inspirados, por isso que não estão na Bíblia. Como exemplo desses livros apócrifos, o livro de Enoque, Apocalipse de Moisés, livro dos Macabeus, Testamento dos 12 Patriarcas, e são muitos livros apócrifos. Baseado nesses livros, esses escritores e todos os outros escritores que estudaram livros apócrifos tiraram a conclusão que na classificação dos anjos seriam 9 coros, que estarei descrevendo a teoria deles, sendo que a teoria de um cristão zeloso, a conclusão é melhor seguirmos os livros inspirados, que são os livros da Bíblia, a Sagrada Escritura. Como o próprio Senhor Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, versículo 37. Na conclusão dos que pesquisaram a Bíblia Sagrada e os livros apócrifos, a ordem dos seres celestiais, dos seres angélicos, são serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos e anjos. São 3 tríades. A primeira tríade seria de serafins, querubins e tronos. A segunda tríade seria de virtude, dominação e potestades. E a terceira tríade seria principados, arcanjos e anjos. Então essa é a conclusão de todos que estudaram os anjos, incluindo referências dos livros apócrifos. Porém, a base de estudo do cristão zeloso é a Bíblia. Então você pergunta, como eu estudo sobre os anjos com base na Bíblia? Simples. Você pega serafins e procura sobre os querubins, sobre principados, sobre potestades, dominação, tronos, arcanjos. Nessa introdução dos anjos, a gente entende que se divide em 2 partes: os anjos ativos e os anjos caídos. Anjos caídos, a gente já sabe, conforme diz Efésios capítulo 6, versículo 10, 11, 12. Deixa-me ler para você. A armadura de Deus, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes
ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, partindo desse versículo de Efésios capítulo 6, do versículo 10, a gente já entende que há uma organização, uma hierarquia, que esse querubim, Lúcifer, Satanás, o dragão, que a Bíblia se refere, ele trouxe essa organização. A Bíblia fala da terça parte dos anjos que lhe seguiram. E essa organização de querubins, essa organização de principados, de potestades, de dominações, que são os dominadores, essas categorias de anjos caídos que seguiram o diabo, o querubim. Então nós, igreja, temos que estar muito atento, temos que também nos organizar, porque esses anjos decaídos, caídos, desviados, eles vieram para matar, roubar e destruir a igreja do Senhor, os filhos de Deus. Então eles são estratégicos, eles são organizados. Há uma hierarquia da parte do diabo. E para a finalização da introdução desse estudo dos anjos, e ainda falando dessa organização desviada, caída, sem a graça de Deus, que são os seres angélicos, os demônios, os seres espirituais, malignos, se ajuntam aos seres humanos, os seres humanos caídos, desviados da igreja, aqueles que se tornaram filhos da maldição. Você lembra quando o Senhor Jesus disse na sua oração: Pai, nenhum dos que o Senhor me enviou se perderam, exceto o filho da maldição. O Antigo Testamento se divide em duas eras. A primeira época é antediluviana e a segunda época pós-diluviana. Então a gente entende de que de Noé para trás é uma era, é uma cultura, é outro meio de vida, na vida social. Já após Noé, a gente já vê que há uma mudança geográfica por causa das águas, por causa do dilúvio. Quando Noé desce da arca, certamente a terra está um pouco diferente, geograficamente falando. E a partir daí começa tudo de novo. Desde o início da criação, essa organização de anjos caídos, desviados, eles agem, trabalham, armam suas estratégias com base na maldade, na injustiça, na incredulidade do ser humano. Então, aonde há maldade, aonde há injustiça, aonde há incredulidade no meio do ser humano, então ele tem o seu espaço para armar suas estratégias. No Novo Testamento não é diferente. Até os dias de hoje, em todas as classes sociais, nas culinárias, nas modas, na educação, na saúde, na família, na política, aonde tem um ser humano, eles estão ali, prontos para matar, roubar e destruir. Eles não sabem fazer outra coisa. Esse é o prazer dessa organização, dessa hierarquia satânica que foi expulsa do céu. Porém, a Bíblia diz: mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco. Nós não sabemos
Quantos anjos existem? Nós só sabemos que a Bíblia fala de miríades e miríades de anjos, quer dizer, milhares e milhares. Mas se a gente fizer uma continha aqui bem básica, vamos pensar de que são 100 bilhões de anjos. São 100 bilhões de anjos. A terça parte acompanhou o Lúcifer. Quanto que é a terça parte de 100 bi? Seria 33 bi. Então, quanto que sobrou para ficar conosco? 67 bi. Isso significa dizer que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Porém, a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porém, a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?